Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vamos aprender hoje de vez quais são os padrões que o mercado desenvolve que gera grandes vendas. Para você montar trade de venda, para o mercado andar realmente bem a seu favor, eu opero assim todos os dias, isso aqui se encaixa em qualquer mercado, então vai te ajudar muito a ter uma clareza operacional para montar trade vendido com muito mais sabedoria. Então vamos entender mais de um padrão, tá? Mais de uma configuração aqui para você ter uma diversidade ali, um leque de possibilidades bem interessantes. Olha, vamos começar por esse cenário. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal se não for inscrito e bora começar com esse conteúdo que vai dar uma virada de chave no seu desenvolvimento. Olha só, quando a gente vem tirando aqui o zoom do gráfico, pessoal, a gente começa a ter uma visão mais holística da movimentação, uma visão mais do todo. Isso é bem importante na hora que você está fazendo um estudo de mercado para estar avaliando o que o mercado está te apresentando ali de fato. Então você tira o zoom do gráfico, você começa a perceber que o mercado deixou um topo aqui bem grande, bem expressivo e caiu bastante depois. E aí, beleza, ele fez todo esse movimento, tem alguns trades que ele veio gerando aqui, mas são com técnicas diferentes. Essas setinhas, né, são trades que a gente tinha mapeado lá no time com antecedência. Se você vier aqui em tempo gráfico um pouco maior, você consegue ver isso, olha que interessante. Se você vem subindo aqui o tempo gráfico, olha lá, todas essas setas aqui para cá e para lá, são trades que a gente mapeou com antecedência lá no time da Excelência Trade. Todas as oportunidades têm o antes e depois, seja seta vermelha, seta preta, todas a gente mapeou com antecedência aqui no nosso ambiente prático. E o mercado foi lá e desenvolveu muito bem, por isso que está marcado com a setinha. Mas vindo aqui, nesse movimento de agora que o mercado está desenvolvendo ali, a gente vê um padrão interessante se desenvolvendo, que é esse topo expressivo. O mercado caiu bastante, voltou a subir, aí acaba deixando um topo mais baixo, tá vendo? Cai bastante, volta a subir, deixa um topo mais baixo, cai bastante, volta a subir, deixa outro topo mais baixo. Percebe que ele vem desenvolvendo topos cada vez mais baixos? Essa característica de topos cada vez mais baixos é uma característica de movimento de baixa, de tendência de baixa, tentando nascer aqui no movimento. A gente sabe que esse ativo, nesse momento aqui, ele está numa tendência de alta ainda. Então ele vem de um flow de alta. Olha como é que ele está subindo. Muita coisa. Isso aqui é tendência de alta. Subindo muito mais do que caindo há muito tempo. Isso é tendência de alta. Então, bem visual, né? Que ele está subindo bastante. Porém, ele começou com esse padrão. Tá vendo? Lá em cima ele começa a deixar uns topos, e aí o mercado tenta subir, já não consegue renovar o topo mais, aí tenta subir, já não renova topo, tenta subir, já não renova topo. Isso é uma característica de fraqueza no movimento de alta e uma tendência de baixa possivelmente começando, tá? Normalmente é assim que funciona, porque antes, diante dessa tendência toda de alta, o que acontece com os topos? Eles são renovados. O mercado deixa um topo, na hora que ele vem subindo, ele, bum, renova topo. Deixa um topo, ele, bum, renova topo. Aí vem, renova o topo. Deixa o topo, renova o topo. Isso é uma característica de tendência de alta. Topos cada vez mais altos, tá vendo? Tudo bem que tem hora que o mercado dá uma relutância e tal, mas ele vai e renova o topo. Então, quando ele vai tentando renovar uma vez, não consegue, tenta renovar outra vez, não consegue mais, tenta renovar outra vez, não consegue, e começa a virar um padrão, né? De topos cada vez mais baixos, o que é uma característica de tendência de baixa. Se eu desenhar aqui para vocês, vai ficar bem nítido. Olha só, tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Olha lá, os topos vão ficando cada vez mais altos. Isso é uma dinâmica de alta. Quando o mercado está numa dinâmica de baixa, lá já é o contrário, aos topos cada vez mais baixos. Tá? Por mais que seja muito óbvio isso, na maioria das vezes ninguém fica levando isso em consideração na leitura gráfica e faz uma diferença imensa para você saber para onde que o mercado vai fluir bem agora. Então os movimentos de baixa começam a ficar muito atrativos. Tem uma setinha aqui, por exemplo, ó, que foi uma venda que a gente mapeou lá no time, um pouco por conta desse padrão que já estava começando a acontecer. Mas se a gente vir aqui no cenário atual, que vai ser a venda que ele vai gerar aqui agora, então ele fez isso várias vezes, né? Topos cada vez mais baixos e tal. E ele pode querer continuar caindo aqui no movimento por conta desse padrão, que é um padrão que quando se desenvolve dessa forma, gera bons movimentos de baixa, porque isso é o início de uma tendência de baixa de fato começando. É uma reversão no caso, né? E a tendência de baixa está começando. Então o mercado ele vem puxando aqui para baixo, ele vem criando estruturas de continuidade. Eu vou jogar aqui no gráfico de 2 minutos, porque a gente vai ver melhor essas estruturas. Olha que bonito. O mercado vem caindo. Olha o que ele acabou de desenhar, pessoal. Isso aqui é ótimo para validar a sua entrada, tá? Uma estrutura de continuidade de baixa muito bem desenhada. Tá de livro essa. O mercado vem puxando, faz 1, 2, 3. Puxa forte para cima, quebra topo. Puxa forte para baixo
e quebra as mínimas. Esse desenho que eu acabei de fazer é uma estrutura de continuidade baixa. Toda estrutura dessa é uma validação e ela cria uma região que chama POI, que fica aqui. Ó. A região de POI é uma região de oferta de validação, fica justamente na puxada para cima aqui da estrutura. É onde a gente marca. Isso aqui pode ser desenvolvido em qualquer lugar do gráfico. Não tem valor. Tem que estar dentro de um contexto operacional. Entende? Assim, tem um certo valor, são regiões muito fortes, né, de oferta e demanda, mas tem que estar dentro de um contexto, porque aí vai ter um potencial muito grande. Aqui é um contexto de baixa, aqui a tendência de baixa está nascendo, aqui o mercado pode começar a cair a qualquer momento e aí ele está criando a validação de venda. Aí maravilha, aí vai ter um potencial grande esse conceito. Voltando, a gente tem venda na região. Então ele está criando aqui, a gente pode marcar então a região de POI, que fica aqui, igual eu mostrei ele agora. O mercado já está voltando, ele está fazendo o teste, tá vendo? Essa movimentação, isso aqui é o teste. Foi um pouco agressivo, né? Mas é o teste. Você pode montar o trade no teste, stop em cima do topo, para aproveitar o movimento que desce. Olha que bacana. E o mercado vem puxando. E aí ele vem criando outras. Tá? Olha que bonito. 1, 2, 3, puxou para cima, quebrou o topo, puxou para baixo. Aqui é outro já. Outro POI, ó. E gera venda aqui. Se você for ver aqui em cima, ele já tinha criado no tempo gráfico de 1 minuto. Se eu refinar aqui no 1 minuto, ali em cima ele já tinha criado uma. 1, 2, 3, puxa para cima, puxa para baixo. É justamente o POI que a gente está falando, que cria uma região que está aqui, que também foi testada nesse ponto. Ó. Esse aqui é o teste, stop em cima para aproveitar o movimento que desce. Mas voltando aqui no 2 minutos, aquele trade que a gente falou aqui em cima, ó, ele vem gerando alguns outros pontos de entrada para a gente participar desse movimento que desce, para gerar toda essa configuração. Se você puxar aqui no nosso ambiente de prática lá do time, olha, puxando aqui no nosso ambiente de prática, olha lá, a gente tinha mapeado exatamente isso, tá vendo? Ele vem criando justamente essas estruturas nesse movimento de baixa que a gente estava de olho aqui no time. Se eu pegar aqui para vocês verem, ó, todas as oportunidades elas ficam mapeadas com antecedência ali no time. Isso em todos os ativos, tá? Mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercado americano, a USD, Nasdaq, mini índice, mini dólar, Euro USD, GBP USD, que são as paridades de forex, Bitcoin, as altcoins, enfim. A gente trabalha com 17 ativos diferentes. Todas as oportunidades ficam ali desenhadas. Então é exatamente aqui, ó, puxou para cima, essa puxada para cima, tá vendo? Veio caindo, vem criando os POIs de venda, a gente vai vendendo, você vê que tem um aqui, tem outro aqui, só escolher qual que você vai vender para aproveitar o movimento, que é justamente o que a gente já tinha desenhado, por conta desse padrão, por conta desse contexto que eu falei, de topos cada vez mais baixos, daquele jeito que o mercado desenvolveu, que ficou super atrativo. Então são trades grandes, tá vendo? Com um stop muito pequeno, muito barato, e com retorno alto. Isso faz com que você perca pouco quando o mercado não quer saber de nada, porque acontece. Claro que em contextos grandes assim, você vai ter ali 70%, 80% de assertividade, sempre uma assertividade muito alta, mas eventualmente você toma um stop ou outro, faz parte. Aí você perde pouquinho, porque os stops são baratos. E quando o mercado anda a seu favor, que é na maioria das vezes porque o contexto é bom, ele anda muito, te dá um resultado grande, você ganha muito quando ganha e perde pouco quando perde. É assim que você tem que operar bem no mercado. Então, esse aqui é um baita padrão de venda, que não é a estrutura de continuidade, é o padrão ali de topos cada vez mais baixos, e a estrutura de continuidade, que é o POI que eu mostrei aqui para vocês, é só uma validação. Se eu mostrar aqui um outro cenário, que é totalmente diferente desse, também é um padrão que gera vendas muito boas, que eu particularmente sempre fico de olho quando o mercado começa a querer desenvolver ele, para eu poder participar desse tipo de trade. E lá no time a gente pega trade assim diariamente. Olha que bacana. Nesse cenário aqui, o mercado ele começou a fazer umas puxadas grandes para baixo, tá vendo? Olha o tamanho dessa puxada para baixo. Isso aqui é uma baita de uma entrada de oferta diante da tendência que é de alta, tá vendo? Assim como aqui ele também tinha dado uma puxada forte para baixo, mas não validou depois o que ele validou naquele outro cenário. Mas umas puxadas fortes para baixo já estão começando a se desenvolver nessa tendência que é de alta. Quando o mercado começa a fazer umas correções muito profundas, com muita força de oferta igual aqui, muitas das vezes, cara, gera boas vendas contra a tendência, porque mostra que a oferta está entrando ali de maneira significativa, mas precisa de contexto. Não adianta ele fazer uma puxada forte dessa e você caçar vendas de forma nenhuma. Pode ver que aqui ele deu uma puxada forte para baixo igualzinha aquela, mas não criou o padrão de venda que eu vou mostrar ali para vocês. Inclusive, ele criou a compra, tá até marcado aqui, a gente mapeou isso aqui em detalhes com antecedência. Se tem a setinha, a gente mapeou assim, desenhou, o mercado fez exatamente o que a gente estava de olho, por isso que está marcada a seta. Então aqui foi isso, tá vendo? Mapeamos compra, ele desenvolveu compra, aqui foi compra também, desenvolveu, enfim.
Se ele tivesse validado esse padrão aqui, geraria uma boa venda, porque a puxada para baixo é igualzinha, mas ele não criou. Então vamos lá. Aqui ele deu a puxada para baixo, voltou corrigindo e criou esse padrão, que é uma microestrutura. Olha que interessante. Microestrutura lateral funciona assim. Marca a parte de cima, topos nivelados. Marca a parte de baixo, fundos não tão bem nivelados, né? O mercado já está dando umas furadas na parte de baixo. Pode ser que seja uma captura de liquidez embaixo? Pode ser. Para quem conhece sobre o conceito de captura de liquidez, ele funciona assim nas estruturas laterais. Isso aqui é ótimo para você operar bem, tá? Se o mercado ele consolida, anda de forma lateral e ele nivela fundos, realmente nivela vários fundos, vai ter liquidez embaixo. Se ele realmente nivela topos, vai ter liquidez em cima, tá? Então, ó, vamos lá, tem que estar nivelado certinho, senão não tem liquidez não. Maravilha. Se ele anda de lado desse jeito, nivelando topos, tem liquidez de oferta em cima. Se o mercado fura para cima, tende a entrar oferta e ele cai forte. Se ele nivela realmente os fundos, tem liquidez de demanda embaixo. Se ele fura os fundos, tende a entrar demanda e ele sobe bem. Normalmente é isso que acontece nas estruturas laterais. Isso gera ótimos trades. Só que aqui, o mercado já deu uma furada para baixo, tá vendo? Antes ele tinha nivelado um pouco esses fundos, bem mais ou menos, mas tinha. Então isso aqui pode ser uma captura de liquidez, igual eu falei? Pode até ser. O mercado está furando para baixo já e vai disparar para cima? Pode ser. Mas ele precisa trazer uma validação de compra depois dessa captura de liquidez. Coisa que ele não fez. Tá vendo? Ele capturou embaixo. Pode ser até uma captura, ele veio até subindo mesmo, mas ele não criou nenhum POI de validação. E o ideal seria ele criar. Então ele até sobe mais, ó, mas não cria nada de validação. E essa puxada para baixo traz aqui um contexto muito bom para o mercado fazer isso daqui, né? Continuar caindo. Impulsionou, corrigiu e impulsionou de novo para baixo. Que é o movimento de 1, 2, 3, impulsão, correção e impulsão que o mercado faz todo dia. Então a chance dele cair aqui é uma boa chance. Só que ele precisa também trazer a validação. Então, como ele fez essa captura embaixo e não validou nada para compra, está favorecendo ainda mais a possibilidade vendedora, porque ele não trouxe nenhuma validação. Só que agora tem que entrar oferta, porque aqui em cima é liquidez de oferta, lembra? Embaixo, liquidez de demanda, em cima, liquidez de oferta. A de baixo foi capturada e ele já subiu, mas não validou nada. A de cima está sendo capturada agora. Se ele cair e validar, então a gente vai a favor da venda. Ó, e ele vem puxando, realmente sente a oferta, vem caindo e está começando a criar a nossa validação nesse momento. Maravilha, acabou de validar. O que ele validou? Uma boa estrutura de continuidade baixa. Ó. 1, 2, 3. Puxou para cima, quebrou o topo. Puxou para baixo, quebrou as mínimas. Maravilha, estruturinha de continuidade baixa, tá vendo? E aí vai criar o POI, que é uma região de oferta que fica tudo aqui. Ó. Tem que marcar junto o pavio lá em cima. Porque o seu stop tem que ficar em cima do pavio. Tudo bem que esse pavio está exagerado, né? Então o seu stop vai ter que ficar lá em cima, mas é o lugar seguro para colocar ele diante do cenário. Claro que se esse pavio tivesse mais curto aqui, igual normalmente é, a marcação da estrutura seria aqui, mas tem que marcar lá por causa do pavio, tá? Então a gente sabe disso, se você puxar aqui no nosso ambiente de prática lá do time da Excelência Trade, a gente estava até ao vivo em aula, por isso que está nesse player aqui. Olha que bonito, o mercado está fazendo aquilo, ele está lá nessa região. Se ele vem caindo igual a gente falou, se ele vem criando POI de venda, lá, vai até me chamar a atenção. Que vai ser uma espécie de micro distribuição, né? Com uma... Só vender, tá vendo? Capturou a liquidez, vem caindo e cria o POI de venda. É exatamente o que ele está fazendo ali. Olha lá. Acabou de cair, acabou de criar o POI de venda em cima do desenho que a gente fez, tá? Literalmente ali. Então ele tem que voltar para testar esse POI de preferência. Acabou de voltar. Venda na região, stop em cima para aproveitar movimento que desce. O movimento que desce é o ideal aqui. Então é isso que a gente quer ver. O mercado vem vindo e vem puxando para gerar a venda. Maravilha, tá ali desenhado, super simples de participar do movimento. Só pegar o trade, né? No final das contas. Porque lá, tá ali, tá nítido. Não tem como. Até um iniciante pega esse trade porque tá nítido. Tá desenhado, o desenho ali tá nítido. Claro que a gente tem uma mentoria, né? A gente faz mentoria, o acompanhamento do lado. Treinamento Excelência Trade é um programa de formação completa, que é só no nosso ambiente de prática, né? Mas tem todo o treinamento, aulas ao vivo quase todos os dias. Enfim, é uma mentoria sobre cada uma das teorias de mercado que existem. Curso de Wyckoff, curso de Elliott, curso de SMC, curso de preço e volume, que é o VSA. Tudo dentro do programa de formação que é o Treinamento Excelência Trade. É diferente a pegada. Então, mas até sem assistir às aulas do treinamento, você consegue pegar esse trade só vendo ali o mapeamento do ambiente de prática, porque
tá muito nítido, né? Inclusive aqui foi até em aula ao vivo, né? Agora que eu lembrei. Então, esse cenário aqui foi um movimento super interessante também de venda, num contexto operacional muito bom. Agora, vindo aqui num outro cenário, esse aqui já é outro contexto de venda também e que gera vendas muito boas. Aqui é um cenário que, tudo bem, tem todo um contexto aqui para trás, mas não vai ser o mais relevante para essa tomada de decisão. O mais relevante para essa tomada de decisão aqui especificamente tá só aqui. Tá mais fácil para a gente localizar, não tem tanta coisa ao redor. Olha, aqui o mercado, pessoal, ele veio subindo, ele fez esse desenho, ó. Vê se você consegue perceber que ele fez isso. Aqui mesmo dá pra ver, ó. 1, 2, 3, puxou pra baixo, quebrou esses fundos todos, tá vendo? Com essa puxada pra baixo e veio subindo depois. Isso aqui, por mais feio, estranho que esteja aqui, é uma estrutura de continuidade alta, meio esquisita, meio estranha, que vai criar o POI nela, de demanda, muito esquisito e muito estranho nessa região. Regiões que estão esquisitas, estranhas como essa e muito grandes, tá vendo o tamanho dessa região aqui no gráfico de 5 minutos? Lembrando que isso aqui é igualzinho para todo o tempo gráfico, tá? Aqui eu estou no 5 minutos, mas a gente poderia estar no 4 horas, por exemplo, a gente poderia estar no 1 minuto, a gente poderia estar no 1 hora ou 15 minutos, tanto faz. Isso aqui acontece exatamente igual em qualquer tempo gráfico, claro que nesse momento foi nos 5 minutos, mas em outro momento vai ser em outro tempo gráfico, a mesma coisa acontecendo, entendeu? É igualzinho. Então aqui é muito grande essa região, o tamanhozão dela. Então, e tá muito feio o desenho, tá estranho, né? Então, para você comprar aqui, não tem essa opção. A opção é só se ele respeitasse essa região, viesse subindo, aí criasse umas estruturas de continuidade a favor da região, aí a gente ia comprando, porque é uma validação. Um contexto fica melhor. Aqui ele só subiu um pouquinho, não criou nenhuma validação, tá vendo? E já veio caindo forte. Não tem compra nessa região de demanda. Mas por que ela é importante para nós? Porque o mercado rompeu ela. E aí é bom. Tá vendo essa puxada forte para baixo que o mercado fez? Ele deu uma puxadona para baixo e rompeu uma região de demanda, tá vendo? Essa região de demanda, quando é rompida, abre espaço para vendas, porque mostra que a oferta está muito presente e a demanda não está muito presente. Por mais que a região de demanda não seja muito boa, na hora que ela é rompida, ela passa a informação de que a demanda não está entrando aonde teoricamente deveria entrar. Tudo bem que não é uma baita região, mas te dá um pouco dessa leitura. Se a demanda não está entrando aonde era para entrar, significa que não tem uma demanda muito ativa nessa região. Se não tem uma demanda muito ativa nessa região, nada impede o mercado de cair, tá? Então, nada impede o mercado de cair se não tem uma demanda. Se tem uma demanda ativa aqui forte, isso é o único impeditivo de movimento de baixa. Se tem uma demanda forte, o mercado não cai. Agora, se a demanda não está tão presente, nada impede ele de cair. E a oferta está forte? Tá, porque olha o puxadão para baixo, que conseguiu romper uma região de demanda, inclusive. O que traz ainda mais interesse para esse movimento de baixa, né? Mais relevância para esse movimento de baixa, o que é bem interessante. Conforme esse movimento de baixa se desenvolveu, uma estrutura de continuidade de baixa também se desenvolveu, que está aqui, ó, 1, 2, 3. Puxou para cima, quebrou o topo. E puxou para baixo, quebrou as mínimas. Então aqui é uma estrutura de continuidade baixa, assim como essa aqui era uma estrutura de continuidade alta. Ambas meio esquisitas, meio grandonas, mas é. E essa de baixa está rompendo de demanda, então é ótimo para ela. A gente pode marcar aqui o POI de oferta. É uma região de oferta que fica ali num conceito de flip zone, que chama isso daqui. Esse conceito de flip zone tem aqui no nosso material didático lá do time. A gente tem materiais didáticos também, né, dentro do programa de formação. São mais de 900 páginas de materiais didáticos só disso aqui, mostrando tudo que tem de elite na técnica para trade e na parte mental. Tudo numa apostila completa, extremamente minuciosamente detalhada, só com coisa que é forte no mercado. Então aqui, por exemplo, há vários detalhes no material didático. E a gente tem aqui o conceito de flip zone, né? Que é isso aqui, ó, supply to demand flip, demand supply flip. É flip zone que chama. É uma região de flip. Que seria exatamente isso que eu estou falando com vocês lá. O mercado ele rompe uma região de demanda, tá vendo? Que está marcada como esse bloco de 4 horas aqui, mas é uma região de demanda, que pode ser em qualquer outro tempo gráfico. 4 horas aqui é só um exemplo. E, eventualmente, o mercado cria uma região de oferta, rompendo a região de demanda, tá vendo? Então, aqui em cima é uma região de oferta. Deixa eu colocar aqui para vocês. A gente vai ali e vai dar uma olhada no que o mercado está fazendo. Olha que bacana. Olha lá. Perfeito. É isso, tá vendo? Esse amarelo é a região de demanda. No caso, seria essa região de demanda. E o mercado cria uma região de oferta. Antes de chegar na região de demanda, ó, a região de oferta está aqui. E aí a validação da região de oferta rompe a região de demanda, ó, puxadona.
Então é isso, ela tem uma região de oferta aqui em cima, igual eu expliquei para vocês anteriormente, a gente estava decifrando aqui o desenho, né? Que é onde foi criando as regiões. Quando ele volta, ó, ele vai voltar para testar a região de oferta. A gente tem vendas ali. Mas não necessariamente uma venda direta, porque essa região de oferta está muito grande, né? Ela está a mesma coisa dessa aqui, está muito grandona, então precisa de validação também. Por mais que o contexto do vendedor está muito legal, precisa de uma validação nessa flip zone que chama, que é essa região de oferta, nesse contexto que a gente está vendo aqui no material didático, detalhado. E aí, ó, o mercado vai lá, testou a região. Aí agora ele tem que trazer a nossa validação. Aqui eu estou no gráfico de 5 minutos, validação normalmente vem no tempo gráfico menor. Se eu estou no 5 minutos, o tempo gráfico menor é o 2 minutos ou então o 1 minuto. E no caso foi no 1 minuto que ele validou. Agora, se fosse um trade em tempo gráfico maior, por exemplo, 4 horas, igual estava no exemplo ali do material didático, normalmente a validação vai vir no 1 hora, no 15 minutos, entendeu? É sempre um tempo gráfico menor, mas independente de qual for o tempo gráfico que você esteja. Então aqui ele já está testando lá a região para a gente ficar de olho, tá vendo? Aqui nos 5 minutos ele está na região e aí a gente pode ficar de olho nele realmente começando a cair com interesse, né? Se a gente refina aqui no 1 minuto para buscar a nossa validação, ele está criando a nossa validação aqui nessa região, que é o nosso POI de venda, ó. 1, 2, 3, puxa para cima quebrando o topo, puxa para baixo, quebra as mínimas. Ele já até quebrou a mínima aqui no detalhe, mas quebrou, né? Muito pouquinho ali, mas quebrou. Agora ele quebrou mais nítido ainda, tá vendo? É a estrutura de continuidade baixa. 1, 2, 3, puxa para cima, puxa para baixo. Então cria aqui o nosso POI de oferta. Se ele voltar para testar, fica melhor. Voltou. Gera venda na região, stop em cima, para aproveitar o movimento que desce aqui nesse cenário. Aí vai encaixar super bem aqui nessa possibilidade. O mercado vai e despenca lá para baixo. Se você for ver aqui no time, a gente mapeou isso em detalhes, olha lá. Testando a região, vem caindo e cria um POI de venda para validar. Só vender. Tá vendo? É o que ele fez ali. Criou o POI de venda, depois de testar a região, só vender. Exatamente isso aqui. O time pegando essa movimentação, eu posso puxar aqui no canal de chat, olha lá o João, ó, 7 vezes o risco, foi esse ativo aqui, olha lá, foi essa venda. Exatamente o que eu estou mostrando para vocês. Ó. Exatamente ali, inclusive, tá vendo? Porque tá nítido, né? A gente acabou de mapear esse cenário, tá desenhado ali. Olha lá, o Gabriel pegando no mini índice, a gente mapeou essa compra em detalhes também. Enfim, a gente trabalha com todos os mercados, olha lá, o Jean, Shao SD, Jean já é consistente lá no time. Então, assim, muito legal. Pessoal participando dos movimentos aqui no nosso ambiente de prática. Está bem nítido ali para participar, que são cenários de venda especificamente. É claro que a gente monta compras também, né? Claro, com outras técnicas, mas o objetivo do vídeo era trazer possibilidades boas de venda para você montar trades. Então essas são boas configurações. Começa a colocar isso em prática, cara. Assiste o vídeo de novo, pega os detalhes, vai te ajudar demais a operar melhor daqui para frente. Vamos juntos, tá? Entra no nosso grupo do Telegram, que está aqui embaixo. Um grupo fixado ali no comentário fixado. É um grupo gratuito no Telegram, tá cheio de conteúdo legal. Vale a pena estar lá conosco. E me siga no Instagram, tá cheio de conteúdo legal lá nos stories também do Instagram. Vamos juntos. Fui! Valeu!